Outros vêm porque também entendem que no cultivo de uma espiritualidade é bom ir na igreja, é bom ir para um culto, de vez em quando, pelo menos, para poder buscar Deus, agradecer, ouvir uma palavra, uma direção de Deus, algo assim. Alguns vêm porque foram convidados, né? E por isso vêm. Mas eu queria falar para vocês sobre um princípio importante de por que isso aqui existe. E eu queria ler um texto na Bíblia que esse texto ele é do tempo onde as primeiras reuniões assim de igreja começaram a acontecer, as primeiríssimas. Isso começou a acontecer logo depois que Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus. Porque antes disso, as pessoas, na verdade, elas seguiam literalmente a Jesus, a pessoa de Jesus. Então, onde Jesus ia, elas iam atrás. E Jesus era muito itinerante na caminhada dele, né? Então, se você quisesse seguir a Jesus, literalmente você tinha que seguir a Jesus mesmo, andar seguindo. Mas depois que Jesus foi assunto aos céus, começaram a se formar pequenas comunidades de pessoas nas cidades diferentes. E essa primeira comunidade foi em Jerusalém. E esse texto que a gente vai ler agora se passa lá. Vamos dar uma lida nesse texto? Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 2, verso 42. A imagem está aí? O tema da nossa mensagem de hoje é Vamos ler aquele nomezinho ali? Já tinha ouvido essa palavra antes? Hã? Já tinha ouvido, gente? Mas ela existe na língua portuguesa. Não inventei, não. Viu? Existe. Ó. Domesticidade. Domesticidade. Vamos, enquanto a gente... Pode tirar? Vamos para o texto. Atos 2, 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. E quem não tiver uma Bíblia aí para acompanhar, vai ter ali no projetor também. Nós vamos ler. Olha o que é que diz sobre essas primeiras reuniões, o que é que acontecia. Vamos lá? Diz assim, ó. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Vamos dizer juntos de novo ao quê? Ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. E todos estavam cheios de quê? De temor, reverência, amor, respeito por Deus. E muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos. E os que criam se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo o quê? A simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Senhor, fala conosco na tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Quais foram os dois incômodos que me motivaram a pregar sobre isso hoje?
O primeiro deles tem a ver com cada um de nós. Porque se vamos cultivar a nossa vida espiritual e em alguma parte essa vida espiritual que a gente tem toca isso aqui, essa experiência que a gente tem como igreja, eu acho que a gente deve buscar uma referência sobre como é que precisa ser isso. Sim ou não, pessoal? Concorda? Não dá para a gente levar de qualquer jeito. A palavra ela traz para a gente um ensino a respeito disso. O segundo incômodo é porque, muitas vezes, nessa jornada da gente, e às vezes até a própria postura da gente como igreja, não estou falando só do aprisco, mas das igrejas em geral, podem também provocar nas pessoas um entendimento um pouquinho distorcido de como deveria ser essa relação. Então, muitas vezes, eu percebo que o fato da gente, por exemplo, a gente tem aqui, como a Cleidinha estava falando há pouco, a gente tem aqui um grupo de louvor, o pessoal vem, ensaia, toca. É uma banda, né? É uma banda tocando. Mas não é uma banda tocando. Ao mesmo tempo que não é, porque são os nossos irmãos aqui, comuns. Não são artistas que estão ali. A ideia não é ser um show, nenhuma coisa desse tipo. E às vezes como a gente se porta, ou pode se portar como igreja, buscando apresentar o melhor aqui, pode dar a intenção de que seja um show e que, de repente, eu tenho que ficar desse lado aí, assistindo aquilo, ou, vamos dizer assim, como uma postura de um espectador daquilo que está acontecendo. E, às vezes, como igreja, a gente quer oferecer o melhor para Deus. Isso pode envolver muitas coisas. Pode envolver luz, pode envolver um telão. A gente não tem um telão de LED, mas a gente tem um telão ali. Enfim, pode envolver muitas coisas que pode tornar um ambiente assim muito, muito parecido como se você tivesse, por exemplo, em um show. Mas não é. Não é. Fora isso, às vezes, a maneira como o culto é conduzido, até a linguagem que é utilizada, a forma como a coisa é feita, também gera um certo distanciamento da pessoa daquela realidade comunitária que a igreja precisa ter. Então, o meu desafio hoje, diante do Senhor e da pregação dessa palavra, é a gente fazer uma reflexão sobre como a questão da domesticidade é importante para a nossa vida em todos os aspectos. Quando eu falo em todos os aspectos, eu quero começar a partir de casa, por exemplo. A gente precisa ser gente doméstica. Gente que tem prazer de estar em casa. A gente não deveria ser gente que tem mais prazer de ficar no meio da rua rodando do que estar em casa. Isso não está certo. Não é bom. Isso não é legal. Se você pegar a sua Bíblia, só para você entender, abra aí em 1 Pedro, capítulo 3. Quantos aqui são maridos ou vão ser maridos? Levanta a mão aí. O que são e o que vão ser. Fala aí, gente. Dá um glória aí. Glória a Deus, fala aí. Aleluia. Glória a Deus. Agora só os que vão ser marido, mas está faltando a varoa, dá um glória aí. Está faltando. Rapaz. Irmãs, Senhor, eu quero te pedir uma coisa aqui, Pai. Pai, libera casamentos aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Destrava a vida de pessoas aqui, Pai, em nome de Jesus. Rapaz, tem uma pessoa empolgada aí atrás, Pai. Alguém que está muito empolgado com essa palavra. Abriram aí a primeira carta de Pedro, capítulo 3? Olha o que diz o versículo 7. Eu vou pegar esse exemplo para tentar jogar para dentro da mensagem. Vamos lá. Olha o que ele diz. Maridos, vós igualmente vivei o quê, gente? Do mesmo modo sejam sábios. Que versão é essa, meu irmão? Eu queria a Almeida. Vê se tem aí, Cris. Vê se tem como trocar. Porque a Almeida está com uma versão mais apropriada para o que eu quero falar. Vê se você tem a Almeida aí. Ainda está na NVI.
Olha o que diz na Almeida, enquanto vai chegando ali no projetor, diz assim, ó. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida... Não, ainda não é essa, velho. Não é essa. A minha é Almeida atualizada, né? Diz assim, ó. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar. A vida comum do lar. Essa perspectiva da gente de vida, onde a gente, às vezes, gosta de ruar demais, isso não é sadio em nenhum aspecto da vida. Nem no aspecto familiar e nem no aspecto espiritual. E, às vezes, esse comportamento, essa tendência rueira, ela se dá na vida pessoal e, às vezes, se dá na vida espiritual. Na vida pessoal, é assim, você tem prazer de estar em qualquer lugar, menos na tua casa. Não é legal. Sua casa deveria ser aquele lugar que é o teu ninho de acolhimento. Tanto para você e tua família, como até para as pessoas que você, na sua hospitalidade, possa receber. Concorda comigo? Deveria ser isso. Mas você já viu que tem gente que roda os 4 cantos do mundo para não chegar em casa? Isso não é sadio. Alguma coisa tem em casa que não está legal, que está fora de contexto. Na vida espiritual, a gente pode levar essa tendência e também traduzir esse comportamento para a relação com a igreja. E eu digo para vocês, mesmo que você, em algum momento na sua trajetória, precise visitar uma igreja aqui, outra ali e tal, no momento de se descobrir sua espiritualidade, descobrir sua jornada de fé, até a sua comunidade, mas precisa chegar no momento em que você chega e diga assim, pronto, encontrei minha casa espiritual, encontrei minha família espiritual. Amém ou não, pessoal? Quantos que estão aqui nessa noite podem dizer isso? Aqui eu encontrei a minha família espiritual. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Amém. Eu também. Às vezes eu faço um exercício meio doidão na minha cabeça. Tudo bem que eu sou pastor da igreja, estou aqui desde que tudo começou. Mas às vezes eu me forço assim a falar assim, deixa eu ver, pessoal, se não tivesse o aprisco, deixa eu ver para que igreja que eu ia. E aí eu fico procurando. Tem algumas que eu acho assim, poxa, acho que eu me encaixaria ali. Acho que eu iria lá. Mas depois eu olho assim e falo assim, poxa, que bom que o aprisco está com as portas abertas. Que bom que essa casa existe. Que bom que essa casa... Que Deus abriu essas portas aqui. Que Deus gerou essa família aqui. Quantos dão glória a Deus por isso, irmãos? Eu dou graças a Deus por isso. É fácil, pessoal? Pô, não é fácil. A gente já viveu tanta coisa. A gente tem gente que congrega aqui hoje que não aguentava dormir antes do culto terminar, porque o som da igreja chegava na casa deles ali, Miguel, lá, o pessoal ali, não tinha jeito. Eles indo para o culto ou não, tinha que ir para o culto, porque eles moravam no fundo da igreja ali, na escola, e aí não tinha jeito, velho, tinha que ir para o culto de qualquer jeito. Se eles não fossem para o culto ia para eles. Foi um tempo de luta, a gente tinha umas dificuldades com a vizinhança por causa do som, já sabe como é. Aí depois a gente saiu de lá, veio para aqui, para o prédio aqui do fundo, onde hoje é o bazar da igreja, e depois viemos para cá. Aí pronto, ficou. Deu grude e ficou para sempre aí, todo mundo. Graças a Deus. Aí o que é que acontece? É uma jornada longa. Esse ano a gente vai fazer 18 anos. Em outubro a gente vai fazer 18 anos. E muitos foram chegando durante esse tempo. E desde que a gente começou até o presente momento, a gente tem mantido alguns ideais que estão muito aproximados com isso aqui que a gente acabou de ler. E eu queria ler de novo, agora trazendo uma reflexão mais profunda em cada ponto. Veja, o texto que nós lemos disseram que eles ficavam reunidos e eles sempre partilhavam o ensino dos apóstolos. Uma igreja, ela deve ter uma doutrina, um ensino comum, um ensino que faça parte de ambos, de todas as pessoas.
Um ensino que dê um aspecto de unidade para nós. Para que eu saiba e você saiba que todos nós estamos seguindo a Jesus e que esse Jesus tem um ensino dele, tem um jeito dele. E a gente está unido por isso também. Então esse ensino que é transmitido aqui, domingo após domingo, claro que sempre no domingo à noite, a gente dá uma palavra, talvez um pouco mais, a gente chama aqui no nosso meio de evangelística, para chamar as pessoas a virem fazer parte dessa vida com Jesus. Mas é sempre um ensino apostólico, o ensino do Novo Testamento, como base para a nossa vida. Isso é um ponto importante na nossa jornada como igreja. Nessa domesticidade que a gente precisa cultivar. Se você fica variando e não tem um lugar onde você tem um pertencimento, um comprometimento, você pode ouvir coisas diferentes. Porque isso acontece. Essa igreja é cristã, tem outra igreja que é cristã. Mas você vai ver que vai ter aspectos, em algumas coisinhas, talvez não na base da doutrina, mas nos usos e costumes que vão ser o quê? Diferentes de um lugar para outro. E, de repente, você gostou da base, mas gostou também desses usos e costumes, a maneira como a gente lida, trata com as coisas e caminha. Isso te gerou uma identificação para você se firmar e permanecer aqui. Quantos concordam com isso, pessoal? Então mas a gente precisa ter a Bíblia como base da nossa vida. E isso me preocupa. Me preocupa se você que vem aqui, se você está lendo a Bíblia, ou se você está procurando viver a palavra na tua vida. Ou se você está levando a coisa muito superficialmente, como se fosse apenas uma relação que não é de domesticidade, mas talvez uma relação mais superficial. A relação doméstica ela é a relação íntima. É a relação mais aproximada que a gente pode ter, sim ou não? A gente sempre está mais perto de quem a gente é doméstico. Concordam comigo? Ainda falando sobre isso, buscar esse conhecimento de Deus e o que é que Deus quer para a minha vida, isso é um aspecto importante na nossa convivência como igreja. Amém? O texto que a gente leu também em Atos 2, 42 a 47, fala que eles também buscavam estar juntos na comunhão. Fala aí. Comunhão. Comunhão, gente, é uma das partes, vamos dizer assim, vitais. A gente até falou sobre isso hoje na Escola Bíblica Dominical, hoje pela manhã. É vital, porque assim, você entrar aqui e sair, tudo bem, já é um bom começo, mas precisa ir além. A gente precisa desenvolver laços aqui, que a gente possa compartilhar nossas vidas uns com os outros. Alguém que saiba um pouquinho onde estão nossas dificuldades, que a gente possa dividir um pouquinho da nossa vida, compartilhar a nossa vida. Essa domesticidade precisa produzir isso. Esse sentimento precisa produzir isso. Se a gente não para um pouco para poder se entregar um pouquinho nisso aí, como é que vai ser? Hoje de manhã até falei com o pessoal aqui para a gente... Vai ter o almoço dos pais agora, nesse mês. Se você puder ir, poxa, se esforce para ir. Se você puder programar alguma coisa para mais tarde e tal, mas para a gente estar junto lá domingo de manhã, na chácara, assar uma carninha, conversar um pouco. Isso dá a gente um aspecto maior de aproximação e de domesticidade. Quando a gente se vê só aqui, vai ficando aquela coisa bem de superfície. E isso não é legal para a gente. A gente precisa mergulhar um pouquinho mais fundo. Mas eu também convidei o pessoal para mês que vem. Esse mês já tem o almoço dos pais, mas mês que vem, eu falei para o pessoal daqui de manhã, para a galera de manhã, eu falei assim, gente, o que é que vocês acham da gente pegar um domingo de setembro e a gente fazer um junta-panelas no domingo aqui? Entendeu? Quem topa, pessoal? A gente fazer um junta-panelas. Tipo, em vez da gente almoçar em casa, a gente junta todo mundo, traz as panelas tudo para cá, e aqui a gente divide o almoço e senta todo mundo aqui, a gente brinca, a gente pega uns jogos aí para a gente jogar e fica um pouquinho aqui juntos. Quebrar um pouquinho dos ritmos normais, ou somente, vamos dizer assim, beleza, tem os cultos, tem que ter os cultos. Mas a gente tem um tempinho a mais para a gente estar mais perto. Tanto a gente adulto, como os nossos filhos também poderem estar mais perto uns dos outros, cultivando amizades que vão fortalecer eles no futuro. Amém, pessoal?
A gente precisa disso. Desenvolver essa comunhão. Você pode fazer isso. Às vezes, por exemplo, termina o culto. Tenta segurar um pouquinho, não sai rápido. Tenta conversar com uma pessoa, outra. Você que está aqui na igreja, poxa, eu já vou na igreja, mas eu não consegui ainda me conectar com ninguém. E encosta em alguém e vai na cara dura. Vai na cara dura. E aí, tudo bom? Você sabia que eu tenho um X tempo que eu estou vindo aqui e não conheço ninguém ainda? Que tal você ser meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Pô. Quebra um pouquinho as barreiras, porque senão sempre vai, por mais que você goste daqui, sempre vai ficar aquele sentimento como se não fosse ainda a sua casa. E precisa ser esse sentimento. Aqui não é um lugar que a gente vem... Por exemplo, eu estou aqui agora pregando, não estou? Isso é claro que tem todo um contexto, um padrão que você tem que seguir aqui, tem um roteiro aqui, tem um esboço de pregação. Mas eu me sinto muito à vontade de falar as coisas que eu estou falando aqui com vocês, porque muitos aqui são pessoas da minha amizade, do meu contexto próximo. Entendeu? Então eu posso falar isso aqui, até com uma parte aqui da vida que está visitando aqui a igreja hoje, passou pela luta dela essa semana aqui, ainda está na sua... Mas já teve outra oportunidade, através de Lindo de Val, de conhecer ela, de outro contexto, de ter uma aproximação, de me aproximar um pouco da dor que ela estava passando com a mãe dela. Então a gente precisa ir cultivando essa domesticidade. Quantos estão entendendo, gente? Você é roeiro? Roeiro? Você pode até ser, mas eu te digo, não é um aspecto positivo. Não é um aspecto positivo. Quando a gente está casado mesmo, quando a gente é família, não sei se você já é casado, se você não for, quando a gente é família e é casado, poxa, tem um negócio que você pode estar onde estiver, mas você quer voltar para casa. É assim ou não é? Você vai, faz seu corre aqui, ali e tal, mas nada como está onde? Na sua casa. E aí não importa se sua casa é uma casa, sei lá, super... tarará, ou uma casa simples, isso não importa, é sua casa, é seu canto. É aquele lugar que você diz assim, ó, aqui é meu ninho. Amém ou não? A gente precisa respeitar isso, porque Deus que fez assim. Todos nós que estamos aqui agora, eu podia deixar isso para o final da mensagem, mas enfim, eu vou falar logo. Seria um bom fechamento, mas eu vou usar logo. Todos nós que estamos aqui, a gente ainda está aqui de passagem, porque a gente ainda está para ir para o nosso lar final. Quantos creem nisso, pessoal? Quantos estão esperando para ir para esse lar? Quantos estão aguardando isso? Então, essa sensação que a gente tem de domesticidade, isso começa no coração do Pai, que vai um dia reunir todos em casa. Amém ou não? Vai reunir todos nós, Pati, em casa. Todos nós. Amém? Vai nos reunir em casa. Olha só. O texto também fala que não era somente na comunhão, era também no partir do pão. E aí eu quero dar dois aspectos. O aspecto comum da gente poder comer junto. Desenvolver isso. Né? Desenvolver essa coisa de comer junto. Sexta-feira eu estava em casa, daqui a pouco toco o telefone lá, rapaz, tá fazendo o quê? Eu falei, rapaz, eu estou fazendo um negócio aqui, é o quê? Alguma urgência? Ele falou, rapaz, não, não, eu vou passar uma carne aqui. Eu falei, então é urgente, rapaz. Eu estou brincando. Ele falou isso, eu falei assim, eu vou dar uma chegadinha rápida aí. Essa minha vida atualmente de pastor, e eu estou com tantas obrigações, às vezes vai tirando você dessas possibilidades comuns de você estar em algumas situações. Eu já recebi convite de um monte de gente. Às vezes a gente não consegue ir mesmo. Se você não se forçar mesmo, dizer assim, vou parar aqui, agora eu vou dar uma chegadinha. Você não faz. Para a gente sair um pouquinho dos contextos de trabalho, da rotina, e às vezes poder estar junto com os nossos irmãos, comendo junto. É importante a gente desenvolver isso. Quantos concordam? Sim ou não? Desenvolva isso. Procure fazer isso, que você vai ver o crescimento espiritual, vai ver como isso vai fortalecer a tua fé, a tua família, a tua casa. Nossa casa pode ser aberta também para a gente receber
outros irmãos, outras pessoas, até amigos que a gente gostaria de compartilhar um pouco de Cristo e do Evangelho. A mesma coisa é aqui. Aqui, por exemplo, no Aprisco, é a nossa casa comum com o Pai. É a nossa casa de oração. Onde a gente aqui, todo mundo se uniu para bancar esse lugar aqui e a gente dizer, a gente tem um lugar para a gente se reunir, louvar, orar, fazer as coisas que a gente quer fazer como igreja. Então, todo mundo precisa estar unido para a gente ter uma estrutura legal para servir toda a comunidade. Quando a gente chega aqui e pode desfrutar aqui de diversas formas. Os nossos filhos terem, todos eles, uma salinha climatizada, com os professores, todo mundo servindo ali. Isso tudo é serviço da igreja dentro da comunidade. Isso é um entendimento de domesticidade. Amém, gente? A gente precisa cultivar isso. Porque senão você, às vezes, pode cultivar uma relação que seja, vamos dizer assim, meramente comercial com a igreja. E a igreja, ela não é um lugar que você deveria nutrir uma relação no modelo comercial. Ela deve mexer com tua estrutura, ela deve te convocar a uma participação, ela deve te convocar a olhar para o lado e ver quem está perto de você. Você já olhou em volta de você hoje? Você já se percebeu aqui hoje? Faça isso agora, olha aí. Você já viu as pessoas que estão em volta de você agora aí? Já viu? Você conhece elas? Você já percebeu essas pessoas? Ou será que você entra aqui com a mente viajando e senta e está olhando e não percebeu ninguém que está à sua volta? É importante a gente ver, perceber, falar. Estar sensível também ao Espírito Santo. De repente o Espírito Santo vai te mover, ora ali por fulano, ora ali por não sei quem. E você se deslocar do seu lugar. E posso fazer uma oração por você? De repente o que a pessoa está precisando é um abraço, uma oração, algo assim. Será que a gente não pode se permitir viver isso? Além da comunhão do partir do pão, nesse sentido da gente partir o pão em casa, tem esse partir do pão aqui, ó. Pelo menos uma vez no mês, no domingo, manhã, noite e na terça-feira também vai ter, a gente tem aqui o partir do pão no caso da Santa Ceia. A Santa Ceia, ela é algo da domesticidade da igreja. Tudo bem que hoje ela se tornou uma coisa assim, vamos dizer, simbólica, onde você já recebe um pãozinho cortadinho e uma medida do suco de uva bem já, tudo fragmentadozinho, mas nem sempre foi assim. Isso é já para tornar a coisa mais prática aqui para nós, já atendendo a esse modelo mais corrido de vida que a gente vive. Mas no início, não. No início, eram chamadas as festas ágape, onde a igreja se reunia e tinha muita refeição. E naquele meio da festa, em algum momento alguém parava e, dentre tudo que tinha na festa para se comer, se pegava o pão e o vinho e ali fazia-se o memorial da morte do Senhor Jesus Cristo. Mas era uma festa enorme, maior, onde você tinha um encontro maior nesse sentido. Amém, gente? Então, tem o partir do pão e essa mesa. Eu estava falando hoje de manhã que isso aqui que acontece no primeiro domingo deveria ser, para um crente, o elemento mais básico possível dele dizer assim, pelo menos eu tenho que estar uma vez no mês na igreja. Que eu acho que, ao meu ver, uma frequência sadia é pelo menos uma vez na semana, pelo menos. Ao meu ver, assim, no que eu entendo como pastor e o que eu entendo assim pela Bíblia, como é que as pessoas procuravam viver. Mas nesse texto que você vê, que nós lemos, você vê que eles estavam quantos dias? Todos os dias, ou na igreja, ou em casa, eles estavam tendo algum tipo de comunhão. Isso é para poder nos mostrar que a domesticidade vai nos revelar. Última fila. Já falei. Última fila lá atrás, ó. ATM, fica ligado, por favor, aí. Presta atenção. Presta atenção. Na verdade, é a penúltima, né?
Isso aqui que eu fiz agora é domesticidade. O próximo passo da domesticidade é falar o nome. Mas é isso que eu estou falando. É isso. Aí vai ficar chateado comigo? Ah, porque me constrangeu publicamente. Publicamente não, nós estamos em família. Essas coisas precisam ser quebradas na nossa cabeça. Precisam ser quebradas. A gente não está aqui numa reunião de desconhecidos. A gente está numa reunião de família, onde a gente recebe algumas pessoas que estão visitando a gente. Sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Mas é uma reunião de família que a gente recebe convidados. Quantos entendem assim ou não? Eu entendo dessa forma. Eu entendo dessa forma. Ah, Alex, eu não entendo dessa forma. Então corrige. Porque a igreja precisa ter esse aspecto de domesticidade. Amém, pessoal? Mas não só no partir do pão, também nas orações. É preciso a gente orar uns pelos outros. Agora, como é que a gente vai orar uns pelos outros se a gente não conhecer os BOs uns dos outros? A gente só vai conseguir se a gente pelo menos te trocar uma ideia. Numa conversa, você vai conhecer um pouquinho o que é o outro, o que é que está passando, e você vai dizer assim, então vamos orar junto, eu oro por você, você ora por mim, vamos fazer esse compromisso aí da gente estar orando uns pelos outros? A igreja precisa ter essa domesticidade, porque quando você ora pelo outro, o que é que vai acontecer? Você vai carregar o outro não somente na hora que você encontra, mas você carrega o outro também nas suas orações e intercessões. Quantos aqui têm outros irmãos dessa igreja carregados nas suas orações e intercessões? Dá um sinalzinho. Amém. Ah, Alex, eu não tenho. Eu não estou carregando nem os de lá de casa, imagine. Os da igreja. Então mude isso. Nós precisamos orar pelos de casa, os da nossa casa, os da nossa família. Precisamos orar pelos nossos colegas de trabalho. Precisamos orar pelos nossos colegas da faculdade, da escola. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos da igreja. A gente precisa carregar uns aos outros também em oração. Amém? E aí o que é que diz o texto? Que essa forma genuína de viver, isso criava no coração de todos um respeito, um temor. Todo mundo gostava daquilo, de viver aquilo, de andar com Deus, de ver aquilo que Deus estava fazendo no meio da igreja. Irmãos, eu me alegro de ver o que Deus está fazendo na nossa vida e na nossa igreja. Amém? Você se alegra? Você se alegra quando uma alma se arrepende, quando um pecador se entrega e diz, olha, eu quero também andar com Jesus, eu quero me entregar a minha vida. Você se alegra com isso? Porque eu me alegro. Quando alguém diz assim, olha, eu era rueiro, mas agora eu estou querendo voltar para a casa do Pai. E a pessoa se entrega, se rende aos pés de Jesus. Isso não é legal? Você não se alegra com isso? Eu também me alegro. Isso é muito importante. Muitos sinais, maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Quando a gente ora, quando a gente se integra, a gente começa a carregar as dores uns dos outros, interceder uns pelos outros, os milagres, a provisão de Deus começa a ser derramada. Amém? E aí o que é que vai acontecendo? A gente também vai se unindo como uma força. O texto diz que muitos deles ali, que eles viviam e tinham tudo em comum. E cada um vendia suas propriedades e repartia cada um conforme tinha necessidades. Traduzindo para o nosso mover de hoje, é quando todos nós, nessa domesticidade, temos um comprometimento em alimentar essa caixinha, esse gasofilácio, que é a caixa comum da comunidade. Para que haja mantimento na casa do Senhor, para que aqueles que necessitam sejam socorridos nas suas necessidades. É para isso que serve essa unidade, é para isso que serve essa domesticidade. Quando você vive em família, não é o certo de que todo mundo que ali vive em família, se tem alguma renda, todo mundo partilhe das despesas que ali existem? Não é assim que deveria ser? Sim ou não? Bom, Alex, não acho. Se você não acha, eu diria para você, corrija. Por quê? Porque o certo é isso. É se a gente está junto, todo mundo partilhar. Porque senão fica pesado para uns e leve para outros. E a gente tem que partilhar igualmente as nossas
lutas, as nossas dificuldades. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor, gente? Dá um feedback aí, tá dando para entender? Eu estou tentando levar você a pensar assim, eu preciso cultivar isso, tanto na minha vida pessoal, eu preciso cultivar isso na minha vida espiritual. Encontrei com o Poli ali. Cadê Poli? Está ainda aí? Deve estar lá para fora. Está aí, Poli? Fica em pé aí, Poli. Olha o Poli ali. Poli, esses dias, passou a morar onde mesmo, Poli? Irará, é? Ipirá. Mas ela disse assim, Alex, eu vou me esforçar, pelo menos para eu estar lá no dia da ceia. Eu acho isso valoroso. Porque ela é nossa Poli. Não, pessoal? Aí, ó. É nossa Poli. Mas beleza, foi trabalho. Surgiu uma oportunidade de trabalho lá. Enquanto as coisas ainda estão, ela vai. Dá para dar uma chegadinha aqui? É bom que ela revê os irmãos, se fortalece. Obrigado, Poli. Júlia que estuda de Salvador. Ali, ó, tá ali, fica em pé aí, Julinha. Também não mede o esforço para quando está aqui em feira. Olha ela ali. Né? Valeu, Deus abençoe. Sei lá, deve ter N outros casos aí. Tinha aqui o nosso exemplo de Ademar e Milena, que agora não é mais, né? Agora vocês estão aqui em quantos minutos? 3, 4 minutos? Em 4 minutos, né? Mas Ademar e Milena aqui, pessoal, fiquem em pé aí, gente, por favor. Que ninguém conhece, né? Mas tem algumas pessoas que talvez não conheçam. Vira para lá, Dema. Quem nunca viu, pelo menos deve lembrar do Boulevard ali, no Papai Noel ali. Pode sentar, Dema, obrigado. Dema e Milena moravam em Amélia Rodrigues e congregavam aqui, irmãos. 7 anos. E muitas vezes eram muito mais assíduos, comprometidos, do que muita gente que mora bem pertinho aqui, ó. Mas é coração. É coração. É ou não é? Nosso saudoso Jerônimo, outro dia eu estava conversando com o Lindo. Nosso saudoso irmão Jerônimo, que sentava aqui assim, ó. Foi mesmo? Aqui, ó. Aqui, ó. Ficava aqui. Quantas vezes Jerônimo, naquela idade, com todas as debilidades dele, pegava o busão, meu irmão, com as netas para vir para a igreja. Descia aqui, ó, no busão. E a gente, às vezes, bota uma dificuldade para viver essa domesticidade. E tinha a maior alegria de estar aqui ouvindo a palavra e buscando ao Senhor. Quem? Pois é. Cada um deve ter sua história de desafio. Por que eu estou te falando isso? Porque se a gente vai viver igreja, aprisco, eu quero chamar vocês a gente viver igreja diferente, como diz a palavra. Amém ou não? A gente não ir pelo rolo compressor da coisa, não. A gente ir pela via que a palavra ensina para nós. Porque isso vai ser saudável para as nossas vidas, para as nossas famílias. Esse pulso que a gente faz para vir para cá, isso vai trazendo saúde para nós. E a tua família também, quando chega aqui, a tua estrutura também traz saúde para a congregação e uns para os outros. É um ciclo que Deus faz e opera. E ali, esse compartilhamento, isso alcançava. Então, sempre se tocava nas pessoas que passavam por necessidades. Aqui na igreja é assim, irmãos. Irmãos, a gente cuida de tanta gente, irmãos. Hoje eu recebi uma ligação da Nora. É Nora que fala? É, Miranita? Da Nora de Miranita. Falou assim, Alex, eu sei que vocês têm um trabalho com esse pessoal de rua. A gente arrecadou uns cobertores aí. Eu posso mandar para ele? Eu falei, claro, Rebeca, que você pode mandar para cá. Claro. Porque a gente está com as portas abertas, a gente está em contato com esse pessoal, a gente fica atento às necessidades dos nossos irmãos. Agora mesmo a gente está aqui, ó, naquela luta para poder a gente fechar logo a casa da irmã Thelma que a gente pegou. A casa da irmã Thelma estava para cair os pedaços. A gente pegou para ajeitar lá a casa da irmã Thelma. Isso tudo é domesticidade. É a gente ter atenção uns com os outros, é a gente poder partilhar, porque se o evangelho não for isso, irmãos, vai ser o quê mesmo? A gente se perde. Perde o coração, perde a raiz da coisa, perde a noção do que deve ser.
E aí diz assim, olha, a responsabilidade que a gente precisa ter como igreja não é somente espiritual. Claro que espiritual é fundamental, é primária. Mas como é que eu vou dizer para o meu irmão, Deus te abençoe, Deus vai fazer, e eu não vou suprir uma necessidade básica que ele está tendo? Às vezes faltando um alimento dentro de casa. Não cabe isso, irmãos. Não cabe. A gente não pode se esconder disso. Isso é ridículo, vamos dizer assim. Isso é ridículo. E nem deveria ser uma coisa que a gente sistematizasse simplesmente, mas uma coisa que a gente procurasse fazer com o coração disponível uns para com os outros. Amém ou não? E por fim, o texto diz assim. Vamos abrir de novo nesse texto, só na última parte. Olha o que diz. 46. Todos os dias. Está no 46? Vamos lá, Vic. Ok. Todos os dias. Quantos aqui já conseguem ter uma relação com essa comunidade de todos os dias? Levanta a mão. Quantos têm uma relação de todos os dias? Eu não estou falando de vir para cá todos os dias. Você está integrado nesse corpo diariamente. Você fala com as pessoas, você tem amizade, você tem comunhão, você conversa, você fala pelo grupo do WhatsApp, marca, tá junto, faz coisas junto. Levanta a mão bem alto. Pronto, baixa aí. Mais ou menos aí, Deus sabe quanto aí? Uns 30% ou 40%. Ou seja, precisamos desenvolver mais isso. Quantos estão entendendo? Olha só o que diz. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam pão em casa. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Você é sincero de coração? Sim ou não? Quer ver uma coisa que a gente precisa desenvolver? Porque se a gente quer viver domesticidade, não tem como viver domesticidade sem sinceridade, tem? Não tem. Agora, sabe o que acontece? Tem muita gente que é duro de coração. E isso interfere na domesticidade. Porque uma vez que você decidiu ser doméstico de outro, pode saber, você vai ter problemas, sim ou não? A gente vai ter problemas. A gente vai ter desentendimentos. A gente vai ter desentendimentos uns com os outros. Só que o desentendimento, quando você tem um coração amolecido, você procura se resolver. É ou não é? Aquilo não se torna um motivo para você romper. Pelo contrário, talvez você saia com um laço até inclusive o quê? Mais fortalecido depois de um desentendimento que encontrou uma resolução. Então, mas eu não quero, eu já tenho muito problema. Então, precisa ter mais problemas uns com os outros. E a gente procurar perdoar e caminhar, um fortalecendo o outro. Amém ou não? Eu tive um desentendimento, por isso que eu esfriei de ir para a igreja. Massa. Aí você vai ficar nessa? Não, pô, procura resolver. Abre o coração e diz assim, teve um dia que você falou isso, pode ser eu. Um dos caras que mais tem uma possibilidade de acabar ferindo alguém é o pastor, gente. Os pastores, as pessoas que estão em alguma liderança, são as pessoas que têm maior possibilidade de ferir. Até às vezes pregando aqui, a pessoa fala assim, ixi, o pastor mandou indireta para mim ali, ó. Às vezes o cara não estava nem pensando nisso, mas a pessoa toma para si e já era. Fala. Se foi eu mesmo, pode chegar para mim e falar, Alex, você falou isso aqui comigo um dia, eu não gostei não. Eu vou te pedir perdão. Vou te dizer, me perdoe. Foi excesso da minha parte. Me desculpe. A gente vai procurando se acertar, porque a gente precisa fortalecer os nossos laços, amém, irmãos? E assim a gente vai construindo para a glória de Deus. Porque olha o que aqui diz. E louvavam a Deus, isso a gente faz, né? E tinha a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu tenho visto isso acontecer desde o início dessa igreja até hoje. Do Senhor ir acrescentando os que vão sendo salvos. A gente vai vivendo, a gente vai caminhando. A gente não fica muito se autopromovendo. Não sei se vocês já perceberam isso. É um jeito nosso. A gente não fica se autopromovendo o tempo todo.
e tal. Mas a gente acredita que se a gente viver essa domesticidade com equilíbrio, com sabedoria, a gente acredita que se a gente viver em amor, naturalmente o evangelho vai transpirar da gente e as pessoas vão ser tocadas e elas vão se achegando. E Deus vai trazendo aqueles que Ele quer que sejam somados a essa família. Amém? Sem a gente precisar anabolizar este corpo. Sem precisar anabolizar o corpo. Por quê? Pode anabolizar? Tem formas de anabolizar a igreja. Mas a gente vai fazer isso? Não é melhor a gente procurar ser saudável, ter uma domesticidade e permitir que o Senhor venha dando crescimento conforme Ele achar que é interessante? Sim ou não? Então, vamos caminhar. E eu sei que Deus ainda tem mais para nós, como igreja, para vivermos. Eu sei que o aprisco tem mais vidas a alcançar. Mas não podemos seguir adiante sem resgatar esses elementos da nossa identidade como igreja. E um dos elementos é a domesticidade. Que Deus nos guarde. Que Deus nos abençoe. Que a gente tenha prazer, irmãos, de estar na nossa casa. Que a gente tenha prazer de partilhar, às vezes, um na casa do outro, mas que a gente tenha prazer também de estar aqui nessa casa comum, nessa congregação, onde chegamos e aqui congregamos e partilhamos a nossa vida. Quantos que chegaram aqui? Eu falo porque minha filha Esté, quando a gente começou, ela era um bebê. Hoje vocês conhecem Esté, está com 18 anos. Né? Quanta gente que chegou aqui solteiro e aqui Deus uniu você com seu marido, com sua esposa, preparou a sua vida para que você pudesse estar aqui. Quantos já viveram aqui, se afastaram? Quantos já trilharam conosco um caminho, se afastaram? Quantos já se afastaram, já voltaram de novo? Quantos se afastaram e continuam afastados? Foram arrastados por tantas filosofias desse mundo. O último texto que eu quero ler está em Hebreus. Capítulo 10, versos 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. Olha o 24, diz assim: e consideremos uns... A gente já está na Almeida 21 agora? Vamos lá. Eu acho... Então volta para a NVI. Volta para a NVI, por favor, Cris. Aí. É diferente. A NVI de lá, da NVI daqui. Essa coisa das versões bíblicas é uma onda, né, irmãos? Não mexe muito com o que o texto está dizendo, mas às vezes a forma das palavras é diferente. Olha só, diz assim: e consideremos uns aos outros. Eu vou ler pelo projetor, que é melhor que vocês veem. Importemo-nos uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Olha o 25. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia, com letra maiúscula. Ou seja, o que o texto está falando? Quanto mais se aproximar o dia. Que dia é esse, gente? O dia da volta de Cristo. Quanto mais se aproximar esse dia, mais será desafiador você congregar. E ele está dizendo ali, você precisa congregar. E precisa estimular outros a congregar. Porque na hora que você está congregando, um vai estimulando o outro a viver o amor e as boas obras. Vai ser difícil. E eu vou dizer para vocês, tem bastante gente aqui hoje. Massa. Mas só o que acontece?
Será que todos nós estamos congregando? Ou só viemos à igreja hoje? Isso é que incomoda o coração do pastor, quando ele vai orar e o Senhor fala assim, ó, pregue sobre isso. Pregue sobre isso. Será que todos que estamos aqui agora estamos congregando ou só viemos à igreja hoje? Se você, meu irmão, minha irmã, que já é um membro, um congregado da igreja, que já aceitou a Jesus, desceu as águas do batismo aqui, é alguém que se enxerga enquanto membro do aprisco, você precisa trazer uma reflexão para o seu coração. Você está de fato congregando? Você está desenvolvendo as suas relações com os seus irmãos? Eu não estou falando de cargo na igreja, de função na igreja. Eu estou falando de relacionamentos entre nós. Você está desenvolvendo isso, procurando desenrolar isso? A gente vai criando várias maneiras de tentar desembolar isso. Há pouco tempo atrás, aí se juntou o pessoal, Arnaldo puxou aí para fazer um treinozinho com os homens de jiu-jitsu. É mais uma porta, mais uma oportunidadezinha. De quê? De estar junto, pô. De trocar uma ideia, de fazer um rola e estar junto, estar perto. É uma oportunidade. Então, na verdade, essas coisas que vão acontecendo, por exemplo, hoje vai ter a cantina aí, o pessoal fez um empadão para poder ajudar no retiro. Pô, mas não é só empada, não é só ajudar o retiro. É um momento, é um encontro que a gente pode ter ali agora. Dar um tempinho, conversar com um, com o outro, tentar ampliar um pouco as nossas conversas, os nossos diálogos. É muito importante isso. Que a gente possa desenvolver isso, irmãos, em nome de Jesus. E você que está aqui hoje, e talvez diz assim, poxa, eu achei interessante isso que você falou. Eu nunca imaginei que era isso que Jesus esperava da gente como igreja. Pois então eu estou te dizendo, é exatamente isso aí que Jesus... Foi isso que Jesus deixou para a gente viver. Ele já vivia isso de uma certa forma, mas como ele era muito itinerante, né? Tinha algumas diferenças dessa característica aqui. Mas era isso que Jesus vivia. Jesus ensinava, Jesus pregava, Jesus curava as pessoas, alimentava os famintos. Não era assim? Do jeito dele, na forma dele ali caminhante, era assim que ele fazia. E quem estava junto ali com ele também tinha comunhão uns com os outros. A gente, como igreja, é a mesma coisa. Aí tem igreja aqui, tem igreja acolá. A gente estava aqui hoje de manhã falando que deve ter mais de 1000 igrejas em feira. Com certeza. Se você disser assim, eu vou fazer um tour aí, você vai passar 3 anos brincando, de domingo em domingo, sem repetir igreja. Aliás, não, nem precisa ser de domingo em domingo, você pode ir uma em cada dia do ano. Você vai passar aí no mínimo 3 anos aí rodando igreja. Mas o que a gente precisa? A gente precisa ter uma domesticidade. Tem problema de você ir visitar uma igreja aqui e ali? Não, visitar é visitar. Mas eu vou visitar, mas eu tenho a minha casa. Não é isso? Eu vou visitar, mas eu tenho a minha casa. Eu tenho a minha família. E a Bíblia diz que a gente deve ajudar todos, mas a gente deve priorizar os domésticos da fé. Que a gente deve olhar para todo mundo, sim, mas a gente deve olhar também uns para com os outros, desses que congregam em conjunto. Que Deus nos abençoe. Você que está aqui talvez diz assim, eu achei interessante isso, é isso que Jesus quer. E se você também quer fazer parte disso, quer entregar a tua vida a Cristo, tomar uma decisão hoje, tome uma decisão, entrega a tua vida, teu caminho ao Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar? E eu vou dizer, você vai ter sempre uma base muito forte para exercer as coisas que você precisa exercer fora de casa, quando você tem uma base forte em casa. Sim ou não? Quando você tem uma base forte em casa, você é forte para desenvolver tudo que está